Paz de Deus, minhas irmãs. Como que as irmãs estão? Tá tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Este vídeo é uma reflexão num tema sobre todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Esse é o contexto. Vamos iniciar então. Esse capítulo, ele é bem forte, tava lendo, né? Paulo fala como um pai espiritual corrigindo uma igreja que estava misturando fé com a cultura do mundo. E para entender essa parte, no contexto, o cenário de Corinto, ele era uma cidade rica, cheia de idolatria, de prostituição, ligada aos templos, moral muito relaxada. Muita gente se converteu, mas trouxe os velhos hábitos, né, para dentro da igreja, os hábitos antigos, o velho homem. Muitas vezes levantavam processos entre irmãos, que está no versículo 1 ao 8. Os cristãos estavam brigando, levando irmãos da igreja aos tribunais públicos, expondo a fé diante de pessoas que não criam em Deus. Isso é algo muito sério que a gente precisa levar até para os nossos dias atuais, que isso acontece ainda também. Paulo também ele dizia sobre, assim, vocês vão julgar anjos e não conseguem resolver problemas entre vocês, né? Paulo queria dizer isso, né? Quer dizer que Deus vai colocar a igreja, né? Até para julgar os próprios anjos, aqueles que caíram. E como que pode não resolver o que está em juízo entre os irmãos, né? Então, essa lição, o cristão precisa aprender o perdão, a renúncia, né, que está dentro aí de tudo que as irmãs falaram, e a humildade. Às vezes é melhor sofrer prejuízo do que manchar o testemunho de Cristo. E a lista de pecados, né, que Paulo cita, que está no verso 9 a 11, ele lembra quem não vive no reino de Deus, né? Imoralidade sexual, idolatria, adultério, prostituição, roubos, avareza, embriaguez, a maledicência. Mas ele fala algo lindo. Ele diz assim: tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, santificados, justificados. O passado não define quem foi transformado por Cristo, né? Quer dizer, o velho homem, né? Aquilo que ficou lá no passado, a gente foi chamado nessa graça, passou nas águas do batismo. Nós somos justificados pela fé, não pelas obras. As obras do passado, elas têm que ser sepultadas no batismo, né? Então, a gente a gente foi lavado, a gente foi santificado e foi justificado. Então, a falsa ideia de liberdade, né, que o mundo tem, que está no verso 12, aqui entra o versículo que foi perguntado, né, que a irmã perguntou, e alguns diziam: sou livre, posso fazer o que quiser. E Paulo responde: pode ser lícito, mas pode não te fazer bem, ou seja, pode te escravizar, porque a liberdade cristã tem uma certa diferença entre libertinagem. Uma coisa é libertinagem, outra coisa é liberdade cristã, né? O corpo não é para o pecado, né? Que está no verso 3 ao 17. E alguns pensavam: o corpo é só matéria, não importa o que eu faço com ele. E Paulo corrigia: o corpo foi criado para o Senhor. Jesus ressuscitou corporalmente. Nosso corpo faz parte de Cristo. Então, ele usa essa frase forte, né? Que quem se une à prostituição, se une a ela em um só corpo. Então, ele mostra que pecado sexual não é só físico, é espiritual também. Porque o corpo é templo do Espírito, que está lá no verso 18 ao 20. Então, aqui está, assim, o ponto principal. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso muda tudo. Porque você não é dono de si. Você foi comprado por bom preço, né? Um preço caro, alto demais, que é o sangue de Jesus Cristo. Então, seu corpo é morada de Deus. Então, Paulo conclui: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, todo esse resumo, então, desse capítulo, né, o tema,
Ele é um ensino sobre as brigas, a resolver com maturidade espiritual o pecado, né? O passado foi lavado em Cristo, liberdade, nem tudo que é permitido edifica o corpo. Não é para o pecado, é para Deus, vida cristã. E que nós somos moradas do Espírito. Esse capítulo é um chamado à santidade, com consciência, não por medo, mas por amor. Como posso usar este corpo, que é casa de Deus, para honrá-lo, né? Então essa é a pergunta. Se quiser no próximo áudio, a gente pode colocar melhor, se as irmãs tiverem interesse, né, de se aprofundar nisso. Mas é isso, irmãs. Essa parte é muito linda, muito profunda, né? Porque a gente não pode... nem tudo que é permitido é proveitoso, né? O cristão, ele não vive perguntando, isso é pecado? Mas sim, isso me aproxima ou me afasta de Deus? Então, esse é o ponto principal. Quando o cristão se depara com alguma situação, com alguma coisa que possa contaminar, ele não vai ficar assim, não vai perguntar, isso é pecado? Mas sim, ele vai perguntar para ele mesmo, isso me aproxima ou me afasta de Deus? Eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? Então, é uma parte muito séria, né? Então, essa parte que toca como mais parte de escravidão, que nós não somos escravos do pecado, seguindo, assim, descontroladamente, sem domínio próprio, as paixões da nossa carne, os desejos carnais. Então, é disso que Jesus nos libertou, que nós somos livres, né? Livres de sermos escravos das nossas próprias paixões, dos nossos próprios desejos, das nossas vaidades, né, das nossas tendências carnais. Essa é a liberdade que Cristo colocou em nós através do Espírito Santo, porque é só pela força e virtude do Espírito Santo que ele opera essas obras em nós e faz com que a gente ande em liberdade cristã, né? Então, por isso que é muito diferente liberdade cristã de libertinagem, né? Que muitas vezes as pessoas confundem. Deus abençoe a todos.